Louvado seja o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro do apóstolo São João, capítulo 5. A cura de um paralítico de Betesda. São João, capítulo 5, versículo 1. Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: Pois quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Podeis tomar assento. Essa é uma passagem muito interessante. Ali no tanque das ovelhas, próximo ao templo, havia um grande templo. Todos que chegavam para se dirigir ao templo tinham uma passagem obrigatória por esse tanque. As pessoas precisavam lavar os seus pés, precisavam lavar as suas mãos, precisavam lavar o rosto da viagem. Ninguém entrava no templo cheio de poeira. E os animais também eram lavados antes de irem ao sacrifício. Então ali era uma passagem obrigatória. Todos que subiam ao templo passavam por este tanque. E Jesus, ele subiu ao templo, e ele, como costume de todos os judeus que iam ao templo, ele também passa pelo tanque. E ali ele começa a observar, e havia ali uma grande multidão de cegos, coxos, paralíticos, esperando ali algo místico, porque havia ali um misticismo, dizendo que de vez em quando vinha um anjo e tocava na água, e o primeiro homem que descia ao tanque era curado. Mas vejam que esse homem estava ali há 38 anos. 38 anos ele esperava um milagre. E Jesus se aproxima, sabendo da sua situação, sabendo que esse homem estava lá já há 38 anos, e pergunta para ele: Você quer ficar curado? Quantos aqui querem ficar curados?
Todo mundo quer, né? Por que Jesus faz uma pergunta dessa para o homem? Você quer ficar curado? Será que você está esperando um milagre 38 anos? Você não quer ficar curado? Por que Jesus faz uma pergunta dessa? Essa mesma pergunta é feita hoje ainda, depois de 2000 anos. Porque este homem estava lá há 38 anos, e quando Jesus faz essa pergunta, você quer ficar curado? Ele diz, não há um homem para me ajudar. Não há uma organização que possa me ajudar. Quantos querem ficar curados? Sabe que ainda hoje, depois de 2000 anos, muita gente está esperando um homem que faça alguma coisa por ele? Passando 2000 anos, algumas pessoas dizem assim, mas a igreja não me ajuda em nada. O pastor não me ajuda em nada. O pastor não faz nada por mim. Eu já estou não sei quantos anos na igreja e ninguém me ajuda. Era a mesma ideia deste homem. Ele estava há 38 anos, algo muito místico se falava daquele tanque, e ele acreditava. E uma multidão acreditava. Uma multidão acreditava que um anjo chegava lá, tocava na água, e a primeira pessoa que descia era curada. Mas você pode falar assim, mas algumas pessoas foram curadas. Com certeza. Sabe por que foram curadas? Por causa da fé. É por isso que muita gente se engana hoje com alguns movimentos. Pela fé. Jesus nunca falou assim, eu te curei. Jesus sempre disse, a tua fé te curou. Então, se você tiver fé, muitas coisas podem acontecer através de coisas místicas. Eu estive em Israel e pela primeira vez eu fiz a caravana num roteiro católico. Nunca tinha feito um roteiro católico. Porque os evangélicos creem que o túmulo de Jesus é do lado de fora da cidade, porque assim é as leis judaicas, não existe cemitério dentro da cidade, e sim do lado de fora. Mas a Igreja Católica arrumou um túmulo dentro da cidade. Então os evangélicos nunca vão naquele túmulo, e pela primeira vez eu fui naquele túmulo. E o guia ia pelo caminho mostrando. Em determinado momento ele parou e falou assim, olha, aqui é a estação número tal, aqui Jesus caiu, colocou a mão na parede. Está vendo ali o buraco na parede? É a mão de Jesus. E todo mundo foi lá e começou a beijar a parede, chorar. É verdade, irmãos. Verdade. Em outro lugar que nós fomos, ele disse assim, deste monte Jesus subiu ao céu. E ficou as marcas do pé de Jesus aqui quando ele subiu. E não é que as pessoas viram até os dedinhos de Jesus? É verdade. Então, se inventar uma coisa mística e você acreditar, você pode até ser curado por essa coisa mística. Tem pessoas que pagam 10 mil reais numa viagem para ir lá ver onde Jesus colocou a mão. Você acredita nisso? Mas eles acreditam. Esses homens acreditavam que vinha um anjo lá e mexia a água? Acreditavam. Se fosse algo de Deus, o que Jesus iria fazer? Vendo uma multidão de coxos, aleijados, cegos, ele iria falar, a partir de hoje eu vou mexer na água, e todos vocês podem entrar que vão ser curados. Por que Jesus não fez isso? Vocês percebem que às vezes até coisas místicas dentro da Bíblia nós acreditamos? Que era de Deus que descia um anjo lá e mexia a água. A igreja sempre acreditou assim, ou não? E por que Jesus não foi lá e jogou todos os coxos, todos os aleijados lá dentro? Por que Jesus não falou assim, façam fila aqui os aleijados, os coxos, os cegos, os paralíticos, os endividados, eu vou curar um por um. Jesus fez isso? Não.
Numa multidão de cegos, aleijados e coxos e tantas coisas, ele fala com um único homem e pergunta se ele quer ser curado. Então perceba como nós vivemos muitas coisas místicas e não vamos para aquilo que é real. O misticismo está num envolvimento diabólico, para que você fique rodando em círculo e esperando que um dia uma organização, um homem, possa tirar você da situação que você está. Mas a grande pergunta é: você quer ser curado? Quantos querem ser curados? Aí Jesus faz o que para o homem? Diz: pega a tua cama e anda. Jesus diz para ele: é preciso que você tome uma atitude. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías 52. É Deus falando a um povo que estava escravo, de um povo que tinha sido levado escravo. E Deus agora começa a usar o profeta para falar com eles. E o profeta começa dizendo assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa de Sião. Diga: sacode o pó. Sabe que o pecado, ele vai impregnando nas nossas vestes. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então há uma necessidade de nos levantarmos, de despertarmos, de acordarmos, de sacudir as nossas vestes, para que não fique impregnado o pecado na nossa vida. Uma coisa que nos faz ficar humilhados é o pecado. Então diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das tuas ataduras. Tem coisas que nos amarram. Diga: tem coisas que nos amarram. Ataduras, coisas que nos prendem. Diga: eu preciso ser liberto dessas ataduras. Versículo 11 diz assim: retirai-vos, retirai-vos, saia daí, não toqueis coisas imundas, saia do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Deus está falando a uma nação que está presa, Deus está falando a um povo que está cativo, mas Ele está falando o quê? Desperta, sacode a poeira e sai do meio dela. Solta as ataduras e sai do meio dela. Diga: eu como igreja, eu preciso aprender que muitas coisas que vieram sobre a minha vida é para Deus me provar. Veja que esse homem estava lá 38 anos. Diga: 38 anos. Quantos anos, quando o povo de Israel saiu do Egito, ficou rodando no deserto? 38. A gente que é redonda, né? A gente fala 40 anos, mas a realidade é 38 anos. 38 anos. Veja, se você não entender o que Deus quer na tua vida, se você não ouvir aquilo que Deus quer, você fica rodando em círculo. Há muita gente rodando em círculo, esperando que algum milagre aconteça.
que alguma coisa aconteça. Mas Deus, Ele sabia que o povo de Israel ficou 400 anos lá no Egito. Deus sabia. Por que Deus demorou tanto tempo? Você acha que Deus, se você não mudar os teus princípios, Deus está preocupado que você já está 10 anos cativo? Não. Se você não mudar os teus princípios, você acha que Deus vai mudar o dele para te atender? Esse é o erro da igreja. Esse é o nosso erro. Achar que Deus, Ele por ouvir nós chorarmos ou nos lamentarmos, Deus vai mudar a situação. Deus não vai mudar. Esse moço estava há 38 anos e Jesus sabia disso. A palavra diz que Jesus sabia. Não era a primeira vez que Jesus subia ao templo. Então Jesus já tinha passado por lá. Jesus já tinha observado. Até que um dia Jesus foi falar com ele. Escuta, vamos mudar essa situação? Será que alguma vez Deus já falou com você? Escuta, vamos mudar essa situação? Você quer mudar? Aí você falou assim, não, meu pai, não, minha mãe, meu tio, o pastor da igreja. Aí Deus fala assim, bom, tá bom. Quando eles mudarem, então você muda. E aí vai passando anos, e mais anos, e a sua vida não muda, ou a minha vida não muda. Diga, eu preciso ter entendimento que muitas coisas Deus permite para que eu venha vencer. Deus sabia que o povo estava 400 anos lá no Egito. Ou nós imaginamos o seguinte, um dia Deus acordou, aí ouviu alguém orar. Foi assim? Não. O povo foi levado para a Babilônia, e Deus deu um decreto, 70 anos vocês vão ficar lá. Aí Daniel começou a orar, todo mundo orou antes, aí Deus, em vez de 70 anos, Deus livrou com 35. Foi assim? Não. Daniel um dia pegou a Bíblia, as palavras de Jeremias, e entendeu que estava próximo ao tempo da libertação. 70 anos. Estava próximo. Havia um tempo determinado. Digo, os meus pecados. Há um tempo determinado para eu vencê-los. E quem determina esse tempo? Deus ou eu? Eu. Você quer ser curado? Essa é a palavra de Jesus. Quantos querem ser curados? O que pode amarrar o teu coração? O que pode prender o teu coração? Veja bem que Deuteronômio capítulo 8, vamos ler o que diz. Do versículo 11 em diante. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e se tirou água da rocha e das pedras, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza do meu braço adquiriram esse poder.
Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesses dias. Amém? O Senhor diz assim: pode ser que vocês vão se enriquecer, pode ser que vocês estejam bem, e vocês venham se esquecer do deserto, e vocês venham se esquecer do tempo da servidão. Não se esqueça da minha palavra. Não se esqueça dos meus mandamentos. Algo que sempre vem ao nosso coração e que nós achamos que não tem problema nenhum é mágoa, rancor e ódio. Todos nós achamos que temos o direito de ter rancor, ter mágoa e de ter ódio. Porque a pessoa que nos ofendeu de uma maneira terrível. Então ela deve morrer no nosso coração. Mas Jesus não ensina isso. Jesus diz assim: da mesma maneira que você foi perdoado, você deve perdoar. Porque se você não fizer isso, você fica amarrado. Mas todo cristão sabe isso. Quantos cristãos sabem que precisa perdoar? Quantos perdoam? Quantos tem alguém que está lá no fundo do coração e essa pessoa não merece perdão? Todos nós temos alguém lá, um cadáver, né? Mas sacerdote, sacerdotisa não pode tocar em cadáver. E muitos carregam cadáver nas costas. Cadáver, pastor? Porque Jesus ensina o seguinte: quando você odeia o teu irmão, você matou ele. Você é assassino. Quantos querem curado? Essa foi a pergunta de Jesus. Aí nós sempre esperamos que alguém toque na água. Aí nós sempre esperamos que alguém venha com óleo abençoado e muda a nossa sorte. Ou uma rosa ungida. Ou o caminho de sal. Nós sempre esperamos um milagre. Eu digo para vocês que isso são coisas místicas. Pode até trazer algum benefício. Não sou contra. Jesus nunca fez fila para curar pessoas. Nunca. E acho bom o ministério de cura. Mas não te leva para o reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: se o teu olho te impede de entrar no reino, arranca. Se a tua perna te impede de entrar no reino, arranca. Deus não está preocupado se você é manco, se você é aleijado ou se você é cego. Porque você pode ser cego, aleijado e manco no corpo físico. Mas você tem que ser perfeito no espiritual. E por entender que nós vivemos as coisas materiais, esquecemos do mundo espiritual. Imagina Jesus Quantos acreditam que Jesus é bom? E por que ele não curou todo mundo? Porque o conceito que nós temos de bom é quem faz as coisas que a gente gosta, não é? Se a pessoa não faz o que eu gosto, para mim ele não é bom. Se ele fala uma palavra dura, aí não devia nem ter vindo hoje. Hoje não foi um dia certo para mim vir na igreja não. O pastor vai falar de novo de perdão? Sem perdão, você não é liberto. Se existe alguém dentro do coração que você mata todo dia, e é necessário matar todo dia, porque o ódio, ele precisa ser alimentado, e todo dia você vai alimentando, todo dia. Quantos estão aqui para servir a Deus? Existia um homem chamado Jonas, e esse Jonas, ele recebe uma incumbência de Deus. Deus mandou ele fazer um trabalho
Quantos aqui obedecem quando Deus manda fazer? Ó, que bênção. Às vezes sabe, pastor Marcos, às vezes eu vou pregar, eu não sei nem para quê, porque o povo aqui não precisa disso. Às vezes eu fico meio frustrado, né? Deus me dá uma palavra assim, e fala assim, vai lá e fala de perdão. Mas o povo aqui não tem esse problema, né? Eu pergunto assim, quem faz o que Deus manda? Todo mundo faz. Todo mundo. Domingo na igreja lá foi a mesma frustração. Foi a mesma frustração. Porque todo mundo lá... Eu perguntei assim, um povo matou teu pai, e antes que ele morresse, ele estava vivo ainda, arrancaram toda a pele do corpo dele. É um povo para ser odiado, não é? Esse era o povo de Nínive, segundo os historiadores. Aí Deus chega para Jonas e fala assim, vai lá e prega a eles a minha misericórdia. Aí Jonas, o que ele fez? Foi embora. Quantos iriam pregar? O camarada matou teu pai. Tirou a pele do teu pai ainda vivo. Quantos de nós iríamos lá? Deixa eu abaixar minha mão. Acho que eu não ia, não. Ninguém ia. Lá teve 3 que ia, viu? Lá o povo é mais corajoso. Teve 3 que falou, se Deus mandou, eu vou. Ué, mas se Deus mandou, nem Deus mandando, vocês vão? Então isso se chama desobediência. Quantos dos desobedientes nós temos aqui hoje? Ah, então eu vou pregar para vocês. Porque desobediente tem, né? Desobediente é aquele que não ouve a palavra de Deus. Então quando eu falo de pedir perdão, de liberar perdão, e nós não perdoamos, porque nós somos desobedientes. E a palavra do Senhor diz que a desobediência é pior do que a feitiçaria. A desobediência é pior do que a feitiçaria. Então nós achamos que nós somos muito bons, né? Não somos não, irmãos. Aí Deus fala para Jonas e diz assim, vai lá Jonas, prega o evangelho para eles. Ele compra uma passagem com o dinheiro dele, vai para outro lugar, ele não quer ir lá. Quando Deus fala assim, perdoa aqueles que te ofenderam, quantos acham que deve perdoar? Eu também acho que deve. Quantos perdoam? Aí pastor, aí é duro, hein? Né? Aí está pedindo muito, né? Você ouviu o que o cara fez comigo? Você ouviu o que o cara falou? Quantos cristãos nós temos aqui? Jesus, ele apanhou, cuspiram, feriram, chicotearam. Aí ele sobe na cruz e o que ele fala? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E se nós não fizermos iguais, e se nós não perdoarmos, porque ele diz o seguinte, se alguém pedir que você ande 1 milha, anda 2. Se pedir uma capa, dá toda a tua roupa. Se alguém te dá um tapa no rosto, dá outra face para ele. E por que nós não perdoamos aqueles que nos ofendem? Mas agora eu vou falar uma coisa boa para você e para mim. Porque eu também estou ouvindo o que Deus está falando. Né? Eu não sou diferente de vocês não. Deus fala assim, se você não perdoar, você vai ficar na mão de atormentadores. Quantos querem perdoar agora? Mas às vezes a gente acha que esses atormentadores, eles nunca vêm. Aí nós vamos passando problemas e mais situação, e situação de derrota, e nós achamos que é a crise do país, e nós achamos que é o nosso patrão, e achamos que é o nosso irmão. Não. O que Deus fala lá em Deuteronômio? Eu permiti que vocês ficassem prisioneiros, eu permiti que vocês fossem levados escravos, para vos provar. Diga, Deus está nos provando. Eu preciso ser aprovado.
Jonas, ele era um homem como você e como eu também. Iria pensar duas vezes, se alguém tivesse tirado a vida de uma pessoa da minha família, e Deus falasse para mim, vai lá e prega a palavra. É difícil. Mas quantos obedecem a Deus? É melhor obedecer do que sacrificar. E Jonas não quis obedecer. Jonas fugiu. E o que acontece com Jonas? Ele está num navio, e o navio começa a receber ondas, ventos, e começam a querer jogar os objetos fora. E ele diz, olha, o problema desse navio não é o peso, não é a tempestade, o problema sou eu. Que bom quando a gente reconhece que nós somos o problema. O problema, pastor Marco, dessa igreja, sou eu. Sabe? Eu desobedeci a Deus. Eu tenho desobedecido a Deus. Que bom se todos nós começarmos a ter esse pensamento como Jonas teve. O problema desse navio, capitão, sou eu. Eu estou trazendo maldição, porque eu não obedeço a palavra de Deus. Digo, o problema da minha família, pode ser que seja eu, pela minha desobediência, pela minha falta de comunhão com Deus, por não perdoar. Você vê que começa a resolver os problemas? Jesus não perguntou quem era o culpado daquele homem estar 38 anos lá. Não havia nenhum culpado. Ele disse, pega a tua cama e anda. O que te amarra? Pega a tua cama e anda. Para de acreditar que algum homem vai mudar a sua vida. Para de acreditar que alguma organização vai mudar a tua vida. Para de acreditar que as coisas místicas vão mudar a tua vida. Era isso que Jesus estava falando para ele. Senão você vai beijar pedra, você vai comer sal, vai beber água. Porque às vezes eu fico na televisão, o que é de pastor que manda eu tomar um copo de água é brincadeira. Ia morrer afogado de tanta água. Passa de um canal, toma água. Vai para o outro, toma água. Aí, irmãos, para de tanta água. Para de tanto óleo. Para de tanto sal. Para de tanta rosa ungida. Busca a palavra de Deus. Só eu pequei. Essa foi a oração de Davi. Davi podia falar, foi a mulher. Olha, a carne é fraca. Mas ele chega diante de Deus e diz, eu pequei. Não retiras de mim o teu Espírito Santo. Diga, eu sou pecador. Não retiras de mim o teu Espírito Santo. Diga, obedecer é melhor do que sacrificar. Há muita gente sacrificando. Há muita gente pagando um preço muito alto por causa da desobediência. É só liberar perdão. Para de matar pessoas. Para de ter gente dentro de você que você odeia, que você tem mágoa, tem rancor. Porque o mal faz para você mesmo. Por você. Não faça pelo outro. O outro não merece. Quantos merecem ser felizes aqui? Quantos merecem ser felizes? Quer ser feliz? Se merece é outra coisa. Quantos querem ser felizes? Né? Todos nós temos o direito de ser felizes. E Deus nos fez para sermos felizes e alegres. Amém? Então, por você merece ser feliz? Faça por você. Porque a Bíblia diz o seguinte, se você não perdoa, você fica preso. Então, por você, quantos querem ficar presos? Alguém quer ficar preso? Não. Quantos querem liberdade? Então, por você, perdoa os outros. Você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você. Jonas, ele começa a pensar nele. Ele diz, não, eu não vou. Manda outro, eu vou tirar férias. O que tem de gente que quando vem problema tira férias. Você conhece pessoas assim?
É só surgir um problema, ele se afasta dos problemas, ele quer tirar férias. Ele não quer enfrentar problemas. Esse é Jonas. Então ele foge, e agora ele começa a trazer problema naquele navio, só que ele reconhece que ele é o problema. E jogam ele ao mar. E vem uma grande baleia e engole Jonas. Aí a baleia é de Deus. Tem problemas que são de Deus. Você sabia que muitos problemas que estão te engolindo, foi Deus que mandou? Para te provar. Aí Jonas começa a orar. Abra Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Da onde? Do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele não diz do ventre da baleia, ele diz: eu estou no inferno. Há muitas pessoas que estão vivendo um inferno, porque estão fugindo do que Deus tem mandado. Sempre que você fugir de uma ordem de Deus, sempre que você fugir de Deus, o teu destino é o inferno. E é isso que ele fala. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu lançaste no profundo, no meu coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha alma, a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Diga: todo mundo, quando entra na aflição, aí lembra que Deus existe, aí lembra de sacrifício, aí lembra que tem voto, mas é melhor obedecer. Diga: obedecendo, eu não preciso sacrificar, eu não preciso fazer voto, e não preciso clamar. Você vê como é diferente as coisas? Quando é que Jonas lembra de Deus? Quando ele está lá no inferno, no ventre da baleia. Aí ele lembrou que ele era ingrato. Aí ele lembrou que ele não obedecia. Aí ele lembrou que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele não fez. Quantos aqui já receberam uma ordem? Ide e fazei discípulos? Poucos, né? Poucos ouviram. Mas todos os que são chamados têm essa ordem. Deus não chamou ninguém para sentar em banco, não, irmãos. Deus não chamou ninguém para ficar ouvindo palestra. Né? O que tem de hoje, esse domingo eu ouvi uma palavra boa, falando assim: olha, pastor tem aos montes, homem de Deus é que está em falta, mas pastor não. Porque nessa caravana foi um pastor, e ele ligou para o homem da agência dizendo assim: eu vou quebrar a agência. Um pastor. Aí o dono da agência perguntou para mim: apóstolo Gerson, é comum um pastor falar isso? Falei: pastor é, homem de Deus não, mas pastor é. Eu conheço alguns desse tipo.
Pastor tem os montes, homem de Deus está em falta. Amém? Diga, pastor tem os montes, homem de Deus está em falta. E Deus está procurando. Tem muita gente que quer ser pastor, mas pastor tem uns montes. Sem caráter, mentiroso, ladrão, hipócrita, adúltero, brigão, rebelde, com ódio no coração. Tem um monte. Eu posso dar o nome de uns 20, assim, que são desse tipo. Mas homem de Deus é difícil contar nos dedos. Então nós estamos num tempo de mudança. Diga, a igreja está num tempo de mudança. Quantos querem ser curados? Se você não quiser ser curado, é 38 anos na beira de um misticismo. Há muita gente à beira de um tanque chamado misticismo. E você fica esperando um dia que vai vir alguém, vai colocar a mão na tua cabeça e você vai mudar. Diga, o que muda é ouvir a palavra e dar crédito à palavra. É viver os princípios. Irmãos, o que eu vejo de gente caindo no poder, mas levanta do mesmo jeito. E eu pergunto, que poder é esse que derruba e não muda a pessoa? Uma igreja almática. Mas a igreja que ouve a palavra. Jesus só deu uma palavra para aquele homem. Você quer ser curado? Foi a única palavra. Jesus não falou em línguas. Jesus não rodopiou, não. Jesus não fez jejum de 71 dias, não. De 21 dias, não. Jesus só perguntou para ele, você quer ser curado? Porque não depende de Jesus. Diga, tudo que Jesus iria fazer, tudo que Jesus já fez, não vai fazer mais nada por você. É duro falar isso para a igreja, né? Jesus não vai fazer mais nada por você. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Ele está assentado ao lado do Pai. Quantos já leram isso? Que Jesus está assentado ao lado do Pai. Sabe o que significa assentado ao lado do Pai? Ele já cumpriu o que tinha que cumprir. Cabe a você agora olhar para a obra da cruz e se render a Jesus. Cabe a olhar para a cruz e falar, o Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu para me dar vida e vida eterna. E eu quero isso. Eu vou seguir os seus passos. Se é necessário perdoar aquele que me ofendeu, eu vou perdoar, porque eu não vou ficar amarrado. Diga, eu não vou ficar amarrado. Eu não vou ficar preso a ninguém. Eu libero perdão. Perdoa os que te ofenderam. Os discípulos perguntaram a Jesus, nos ensina a orar, porque viam que Jesus, ele era diferente dos sacerdotes, era diferente dos religiosos. Jesus pegava o pão e o peixe, dava a graça, e o pão e o peixe multiplicava. Olha que lição, né? Você tem pegado o teu salário e dado graças a Deus? Você tem orado? Você tem pegado o pão que entra na sua casa, o mantimento, e orado e dado graças? Ou você vai pegar o pãozinho de Santo Antônio para pôr dentro do arroz? Né? Tem gente que vai. Faz filas e mais filas, porque não sei quem lá vai dar um pãozinho abençoado. Aí traz aquele pãozinho e põe no arroz. Irmão, é a coisa mais fácil para multiplicação. Quantos querem multiplicar alimento em casa? Ore dando graças. Não precisa nada místico. A oração de ação de graça. Todas as vezes que orar, faça assim. E Jesus vai ensinando. Mas ele fala uma coisa que desata. É o perdão. É o perdão. Sem perdão não há prosperidade. Diga, sem perdão não há prosperidade. Quantos querem prosperidade?
Olha o que Deus fala para Jonas no capítulo 4, no último versículo. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, e que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também estão muitos animais. Você acha, Jonas, que por causa do teu pai, eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas? Você acha que por causa do seu coraçãozinho, eu vou deixar de salvar pessoas? Porque tem pessoas que a gente acha que não deve ir para o céu. E se for para o céu, eu não vou. Porque eu não quero estar com ele lá. Não tem pessoas assim? Tem. Ah, ele vai para o céu? Então eu quero ir para o inferno. Porque eu não vou perdoar. Se você não vai perdoar, quem não vai para o céu é você. Porque Deus pode ter compaixão daquele que te ofendeu, enviar outra pessoa para falar do evangelho para ele, e você vai continuar com a mágoa no seu coração, preso nas suas ataduras, esperando um homem ou uma organização. E é tão fácil. Diga, é tão fácil. Basta obedecer. Quantos querem ficar curados? Se coloque em pé. Essa é uma palavra de prosperidade, viu? Eu sei que muitas pessoas acham que eu não falei de prosperidade hoje. Eu só falei de prosperidade hoje. Quantos querem bênção de prosperidade na sua vida? Ó, a irmã duvidou tanto que já vai até tirar a chave. Ou já recebeu a bênção. Amém, né? Mas eu só falei de prosperidade hoje. Porque se não houver perdão, não há prosperidade. Se não houver perdão, não há prosperidade. Quantos querem bênção nessa noite? Quantos creem? Põe a mão no seu coração. Eu sei como Jonas foi difícil perdoar. Às vezes para nós também é difícil perdoar. Mas Deus, Ele ama os homens. E Ele tem compaixão dos homens. Então, no momento que eu quero impedir a ação de Deus, eu estou sendo levado para o ventre do inferno. Jonas, ele não queria permitir Deus operar. Ele achava uma injustiça Deus salvar aqueles homens. Aí Deus envia ele para dentro do ventre do inferno. Há muitas pessoas na igreja que estão no ventre do inferno e não percebem que é por causa da sua mágoa, por causa do seu rancor, da sua inveja. Deus quer limpar isso. Você quer ser curado? A cura começa no seu coração, na sua maneira de pensar. Aquele homem pensava que ele só poderia ser curado se alguém lançasse ele nas águas. E Jesus nem olhou para a água. Jesus nem mencionou nada sobre o tanque. O homem falou 3, 4 vezes do tanque. Jesus não falou nenhuma vez do tanque. Jesus não está envolvido em misticismo. A igreja está mística. E Jesus não está no misticismo. O Senhor quer te curar nesta noite. Você não precisa de nenhum homem. Você não precisa de nenhuma organização. Você precisa liberar no teu coração. Você precisa ouvir a palavra do Senhor e dar crédito à palavra do Senhor. No momento que aquele homem ouviu, deu crédito, ele pegou a sua cama, ele não se importou se era sábado, ele não se importou quem era que tinha curado, ele não perguntou nem o nome. Jesus não fez propaganda dizendo, olha, a partir de hoje, aqui tem um lugar que vai ter muitas curas. Não, Jesus não falou nem o nome para ele. Mas Jesus, encontrando este homem lá no templo, Jesus fala, não peca mais, hein? Diga, o pecado
é quem me faz coxo. O pecado é que me impede de andar. O pecado me impede de prosperar. É isso que Jesus fala para ele. Olha, para de pecar, porque senão você vai ficar pior do que você estava. A primeira coisa que nós devemos fazer não é coisas místicas, é nos afastar do pecado, é nos afastar da inveja, nos afastar do ódio, do rancor, da mágoa, dos ressentimentos. Vai nos acontecer coisa pior se nós continuarmos desse jeito. Pelo ressentimento, Jonas foi levado ao ventre do inferno. E ele era um homem que servia a Deus. Só que um dia resolveu não ouvir Deus. Pensou que Deus estava errado. Há muita gente dentro da igreja pensando que Deus está errado. Pensando que a palavra está errada. A palavra manda eu perdoar, mas eu não perdoo. Você pensa que a palavra está errada? Você pensa que sabe mais do que a palavra? Você está levando uma vida amarrada e é por causa do ódio, da mágoa e do rancor. E a palavra diz, desata, e você não desata. Quem nós somos para pensarmos que somos maiores do que a palavra? Não. Se você quer andar, se você quer prosperar, se você quer crescer, pega a tua cama, aquilo que está te acomodando. Há um pecado no teu coração que tem te acomodado, e você diz, não, eu estou certo. É assim mesmo. Não. Quem não obedece, sacrifica. É por isso que as igrejas hoje estão cheias de votos, estão cheias de sacrifícios. Ah, é voto disso, é fogueira daquilo, é não sei o quê, porque o povo está no ventre do inferno, e pensa que com sacrifícios, com votos, vai mudar Deus. Não. O voto é para mudar você, mudar eu. Eu faço um voto para a minha mudança. Porque a palavra de Deus é imutável. Se você não perdoar, você vai ficar na mão de opressores. E há tanta gente oprimida hoje. Há tanta gente hoje sofrendo, simplesmente porque se acha no direito de não perdoar. Mas Senhor, esta é uma noite de prosperidade. Esta é uma noite que eu creio numa mudança nesse lugar. Senhor, porque a mudança não começa com misticismo. A mudança começa no pensamento. O Evangelho é mudança de pensamentos. Paulo fala da metanoia. É mudança de pensamento. Se nós não mudarmos nosso pensamento, nós vamos orar, nós vamos fazer jejum, nós vamos fazer campanhas, e mais campanhas, e vamos dar votos, e vamos passar por portas, e vamos passar pelo Vale do Sal, e vamos levar rosa para casa, e nada disso vai adiantar. Mas se ouvir a palavra, se dar crédito à palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Quantos querem ser sarados? Diga humilhação. Se humilhar perante o Senhor. E orar. Falar com Deus. Fale com Deus nesse momento. Ouça a voz do nosso Senhor Jesus Cristo perguntando, você quer ser curado? E responda com sinceridade. Se você quer ser curado. Se você quer uma mudança real de vida. Se você quer deixar de ser uma pessoa mística. Deixar de esperar que um homem venha resolver o teu problema. Uma organização venha resolver o teu problema. Não. Você quer ser curado? Pega a tua cama e anda. Saia dessa situação de conforto.
comece a caminhar. Comece a caminhar dentro da palavra. A palavra manda perdoar, perdoa. A palavra manda orar, ora. A palavra manda se humilhar, se humilha. A palavra manda buscar o Senhor, busca o Senhor. A palavra manda honrar, honra. Ande conforme a palavra. Saia, pega a tua cama e anda. O nosso Senhor Jesus Cristo diz, começa a ter atitudes. Para de viver o misticismo. Para de viver historinhas de carolas. Para. Senão você vai ficar beijando pedra. Você vai ficar tomando água. Você vai ficar andando sobre sal. Você vai levar rosa para casa. Tudo isso pode despertar a fé. Mas não resolve o problema. Não resolve o problema. Há espíritos malignos com autoridade para nos prender por causa da mágoa, do rancor e do ódio. No momento que você libera, no momento que você perdoa, no momento que você vive esta canção que foi cantada aqui esta noite, o Senhor me fez esquecer. Eu sou Manassés. O Senhor me fez esquecer. Permita que Deus te faça esquecer o que fizeram contra você. Porque pior você já fez contra Deus. A tua dívida com Deus é muito maior. A minha dívida com Deus é muito maior. E Deus me fez esquecer. Porque Ele se esqueceu dos meus pecados. O primeiro passo quem deu foi Deus. Ele pegou os meus pecados e lançou nas profundezas do mar. E disse, deles eu não me lembro mais. Mas no momento que você se lembra da ofensa do seu irmão, Ele diz, você volta a me dever. A dívida que eu tinha cancelado voltou agora. E nós contraímos uma dívida impagável. Por isso nós seremos presos nas mãos de atormentadores. Mas o homem inteligente, o homem que não vive misticismo, a igreja que não vive misticismo, a mulher que não vive misticismo, ela tem a unção de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha, tentaram me matar, tentaram me destruir, me difamaram, se lançaram contra mim. Mas eu passei por cima de tudo isso. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A igreja Efraim está aqui esta noite. Diga, eu prosperei na terra da minha aflição. Tentaram me matar, tentaram me destruir, mas eu confiei no Senhor e prosperarei. Aplauda o Senhor, glorifique o seu santo nome. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Grande é o Senhor. Louvado é o Senhor. Aleluias.